Imob TV. Oferecimento. Casa do Serralheiro. Imobiliária Conquista. Fala comigo, Espírito Santo. Seja muito bem-vindo ao Imob TV, o seu programa semanal de ótimas notícias. E hoje é um programa pra lá de especial. Eu recebo Juarez Gustavo, ele que é diretor da Summit Consultoria, ele que é professor da Dom Cabral, mestre em gestão de mudanças pelo INSEAD lá na França e o 24º brasileiro a alcançar o topo do Monte Everest. Seja muito bem-vindo, Juarez. Obrigado, Robertinho. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo seu programa. Eu acompanho lá de Vitória. Olha, que bacana, obrigado. É uma honra estar aqui com você. Maravilha. Juarez, hoje nós tivemos a oportunidade de ter você aqui com a gente. A gente sabe como que a sua agenda é disputada. E o programa Imob TV tem essa oportunidade de entrevistar o 24º brasileiro a alcançar o topo do Monte Everest. Esse programa inteiro, gente, vai ser uma analogia dos desafios que o Juarez teve, né, na escalada ao topo do Monte Everest e fazer a analogia com a vida real, né, com a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. Juarez, me conta aí, da onde nasceu essa ideia, da onde veio essa ideia de escalar o Monte Everest? Então, eu estive no Monte Everest em 2019, mas naturalmente não foi a minha primeira experiência na alta montanha e nem deveria ser, né? Porque o Monte Everest já exige assim algum tipo de experiência, algum tipo de preparo, de conhecimento, de técnicas que demanda experiência em outras montanhas prévias. Mas eu comecei a escalar montanhas, eu estou com 51 anos, quando eu tinha 30 anos, passei meu aniversário de 30 anos, inclusive, subindo o Pico da Neblina, que é a montanha mais alta do Brasil. E na época eu não tinha nenhuma experiência assim, com montanha, com montanhismo, naturalmente. É uma montanha dura, em termos de exigência física, e eu conheci algumas pessoas que foram falando sobre outras montanhas ao redor do mundo. E à medida que eu ouvia aquelas pessoas conversando, eu só pensava, meu Deus, que mundo é esse que eu não conheço? E aí eu voltei, passei uns perrengues lá, mas voltei muito entusiasmado com tudo. E fui estudando, conhecendo um pouco mais, fazendo algumas travessias aqui no Brasil, até que comecei a subir algumas montanhas fora do Brasil. E tem um projeto do montanhismo mundial clássico chamado 7 Cumes, que consiste em subir a montanha mais alta de cada continente. E aquilo me encantou de uma forma, mas era uma total impossibilidade para mim, em todos os aspectos, físicos, técnicos, até financeiros, porque algumas dessas são muito caras. Mas tinha uma que era sempre possível, que era a próxima. Qual a próxima montanha? E aí eu comecei com o Kilimanjaro na época. É claro que eu tinha que conciliar esse meu hobby, porque é um hobby para mim, com meu trabalho, meus compromissos profissionais, minha família. Então, às vezes eu falhava 2 anos, 3 anos, 1 ano, 4 anos entre uma montanha e outra. Mas a minha cabeça... O período entre uma montanha e outra, o período de preparação, logicamente que você faz as atividades físicas, mas a preparação para uma montanha, entre uma montanha e outra, ela está mais no psicológico ou está mais no físico? É um conjunto. Não posso dizer que é mais o psicológico ou o físico, mas eu posso colocar da seguinte forma: o físico é pré-requisito. Você tem que estar bem condicionado fisicamente, senão você já está fora do jogo. Mas o que torna diferencial para o sucesso está mais relacionado ao psicológico, considerando que o físico é pré-requisito. Bacana. E aí me conta, você selecionou os 7 cumes, né? Acredito que deve ter uma sequência lógica, eles por grau de dificuldade, e você se planejou e você foi adiante. Sim, mas tem uma curiosidade que eu não consegui abraçar todo o projeto, porque é um projeto muito grande, envolvia muitas coisas que não estão ao meu alcance ou no meu controle, e isso eu não consigo trabalhar dessa forma. Então eu estabelecia sempre o próximo objetivo. Eu sonhava os 7 cumes,
mas o meu objetivo estabelecido de fato era somente até a próxima montanha. Porque como é um hobby, não dava para eu fazer um projeto sem eu saber quando ele começaria e quando ele terminaria. Então eu sempre estabelecia como objetivo a próxima montanha, mas eu sonhava os 7 cumes. Os 7 cumes. E aí eu vou pedir a Alice para passar algumas imagens para vocês aqui, imagens muito bonitas, né, de alguns momentos da caminhada, né, da preparação para que Juarez e seu time, sua equipe, né, de escaladores, quando você fez, tinha mais brasileiros? No ano que eu fiz o Everest, que foi 2019, estavam na montanha 3 brasileiros. Aliás, 4 brasileiros, mas 2 fizeram em expedições diferentes, mas 2 fizeram o cume. Então, em 2019, tiveram 2 brasileiros que fizeram o cume, mas nós estávamos em expedições diferentes, não estávamos no mesmo time. E aí como funciona? Você chega, você fez, decidiu 2, 3 anos antes a escalar o Monte Everest, que já dá um frio na barriga por natureza, né? Por tão famoso que é aquela obra de arte da natureza, né? Quando você chega lá, você faz o seu planejamento para subir. Quanto tempo leva isso? Quando você já começa a se planejar antes, mas quando você coloca o pé lá no primeiro passo, no topo, no pé do morro, como que funciona o planejamento? Quantos dias que você levou até chegar ao topo do Monte Everest? Eu penso que a minha preparação para conseguir chegar, né, ao topo do Monte Everest, Robertinho, se eu for olhar assim em retrospectiva, eu diria que foi a preparação de uma vida, né? Mas se a gente for pensar de forma objetiva, muito bem, aquele momento chave, que talvez seja um dos momentos mais críticos ou mais cruciais, que é quando você olha no espelho e fala, puxa, eu acho que é chegada a hora de tentar o Monte Everest. Isso ocorreu no início de 2018. A temporada de escalada no Monte Everest é sempre na primavera, né, do hemisfério norte, então ela é em abril e maio, são 60 dias de expedição. Então eu tomei essa decisão com uns 15 a 16 meses de antecedência. Nesse ano eu tive alguns percalços, eu tive um machucado muito sério, uma hérnia de disco que comprometeu absurdamente o meu treino, a minha capacidade, mas eu consegui, né, de alguma forma, superar. Fui para a Bolívia escalar para fazer um test drive para saber se eu estava recuperado e entendi que, ainda que eu não estivesse no meu melhor condicionamento físico, eu poderia compensar isso, talvez com um pouco de experiência que eu já tinha, com outros aspectos emocionais ou psicológicos, conforme você colocou, que talvez me desse a chance de, ao menos, tentar com dignidade. Bacana. E agora vamos fazer uma analogia dessa experiência sua do planejamento para subir o Monte Everest com a vida real aqui agora do dia a dia do trabalhador, das nossas empresas, tocando a nossa vida com as nossas famílias. Qual é a analogia, principal aprendizado que você teve com a experiência, enquanto você estava lá pendurado, amarrado numa corda, né, com seus guias, eu vou chamar assim, que você chegou, olhou para um lado, para o outro, só tinha neve e perigo e desafio. Depois que você desce, que você conquista, qual é a analogia que você faz com a vida? Isso eu penso que pode ser feito de várias formas, né? Mas talvez 2 questões eu acho muito cruciais. A primeira é que a preparação e o planejamento vai muito além do físico. Envolve a integralidade nossa como ser humano. Então, tem o aspecto físico, que é fundamental, tem o aspecto mental, que é fundamental. Quando eu digo aspecto mental, são os aspectos cognitivos, o que você estuda, a empresa que você contrata, a análise de risco, a logística, o desenho de todos os possíveis cenários, isso tudo a gente faz no mental.
Tem o emocional, que é como você vai gerir as suas emoções e aí a sua experiência prévia. Como que você se comportou em outras montanhas, naqueles momentos críticos, naquele momento que você teve vontade de desistir, naquele momento de extrema pressão, de grande dificuldade. Então, esse aspecto emocional e o aspecto talvez mais espiritual, que é o que está talvez acima disso tudo, né? Como que a gente... o que significa isso? Essa busca por sentido, por significado, por um propósito maior, que aí eu penso que a religião, né, ela cumpre um papel importante nesse aspecto como suporte, mas não necessariamente, né? Então, essas 4 dimensões, físico, mental, emocional e espiritual. Muito bem. A outra coisa que eu acho muito relevante é que se tem uma coisa que a montanha ensina para a gente, é que a gente tem muito pouco controle sobre o todo. Tem coisas que nós controlamos, mas o controle total é uma ilusão. Então a montanha é uma escola para a gente aprender a lidar com as situações que a gente não controla. Conhecendo a si próprio, conhecendo o que pode acontecer, tendo uma flexibilidade de estratégia para você adequar justamente diante dessas questões que a gente não tem no controle total. Bacana, você falou sobre religião e me veio à cabeça aqui algumas cenas, porque assim, quando a gente fala em Everest, a gente vem à cabeça os filmes que a gente vê aí nos Netflix, né? Na Netflix. Você teve alguma experiência com Deus em algum momento lá da sua trajetória? Robertinho, eu acho que uma experiência dessa magnitude, e aí a gente está trazendo o Everest, mas aí eu acho que já tem a analogia, né? Cada um tem um grande desafio, ou passou por um grande desafio, às vezes um desafio de saúde, às vezes uma perda, às vezes uma dificuldade, enfim. Mas diante desses grandes desafios, eu acho que uma experiência espiritual, ou uma experiência com Deus, é impossível a gente não... É inevitável, é inevitável, né? Exatamente, a gente não ter. Lá no Everest, eu poderia, assim, citar algumas, mas eu vou trazer uma que foi, eu penso que muito relevante. Quando eu atingi o cume do Monte Everest, que eu cheguei lá, eu vi que meus olhos eles tinham congelado. Eu congelei a pálpebra de maneira que eu não conseguia enxergar com nitidez. Eu só enxergava borrões. Justamente no momento mais crítico da escalada, que é a descida. Quando você já está muito no seu limite, muito cansado, e aquela sensação de relaxamento que demanda muito cuidado, muita atenção, e eu sem enxergar. E a gente foi descendo devagar, tínhamos tempo, o tempo estava bom, eu só precisava ter paciência. Muito bem. Descemos até o campo 4, terminamos de descer e eu peguei o helicóptero e fui para Katmandu para olhar a minha vista. E quando eu chego no hospital para olhar a minha vista, eu tiro depois as botas e todas, eu estou com um princípio de congelamento nos pés, nos dedos dos pés. Que por muito pouco eu não perdi os dedos dos pés, por conta do congelamento. De maneira que eu fui para o hospital para olhar os olhos e acabei salvando os meus dedos dos pés, né? Então eu penso assim, puxa, como não ter o dedo de Deus numa situação dessa, né? E aí poderia talvez aí narrar outras tantas experiências com Deus. Bacana. Nós vamos para um rápido intervalo, você não saia daí. Tá gostando desse papo? Eu falei que era um programa emocionante hoje, não é isso? Então não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta e hoje eu recebo Juarez Gustavo, ele que é especialista no mercado imobiliário, professor da Dom Cabral, ele é mestre em gestão de mudanças e é o 24º brasileiro a alcançar o topo, o cume do Monte Everest. Juarez, a gente estava falando um pouco no primeiro bloco das suas experiências, da sua conexão com Deus. Eu queria que você relatasse para a gente, na sua experiência, na sua jornada lá no Monte Everest, teve algum momento de pânico extremo? Talvez eu não dissesse que fosse um momento de pânico, mas teve um momento
muito crucial, muito crucial. Conforme eu falei, a expedição é longa, são 60 dias, e um grande desafio é você manter-se saudável durante esse período, porque você está já, a partir, o campo base está a 5.400 metros, então o seu organismo já funciona de forma diferente, e a gente tem que cumprir 3 rotações de aclimatação, que é sobe até um determinado ponto da montanha, desce. E nós tivemos, então, ao cumprir, quando estávamos indo cumprir esse 3º ciclo de aclimatação, onde a partir daí seria tão somente esperar a janela de oportunidade climática para a gente ir para o ciclo do cume, saindo do campo base de madrugada, 3 horas da manhã, ainda não havia colocado os grampos na bota para chegar na parte de gelo da montanha, aquele cascalho escorregadio, eu escorreguei. E eu escorreguei e à medida que eu caía, eu caí, machuquei as costelas e eu sentia minha lombar. Minha lombar é uma velha conhecida. Eu senti ela travar, virei para o guia que me acompanhava, o Passang Sherpa, falei, Passang, eu não posso continuar hoje. A gente tem que voltar. E entrei na barraca já sem conseguir me mexer, sem conseguir me movimentar, sem conseguir fazer qualquer outra coisa. Uma dor excruciante. E aí a minha ficha começou a cair. Meu Deus, a minha expedição vai acabar. Por causa de um acidente doméstico, vamos dizer assim. E aí eu pensava, puxa, mas eu não quero terminar desse jeito. Quem está na montanha, Robertinho, tem que saber que chegar ou não chegar ao cume é parte do jogo. Mas eu queria jogar até o final. Eu não queria interromper a minha escalada dessa forma. Se eu chegasse ou não ao cume, ok, parte do jogo. Mas eu não queria interromper dessa forma. E aí eu comecei a lidar com todos os meus fantasmas e entendendo o que havia acontecido, sabe? Entendendo o que estaria por trás disso. Ok, era um acidente, mas será que não tinha alguma coisa por trás? E nessas horas críticas, a gente enfrenta os nossos principais medos. Os nossos demônios, eles afloram todos. Então esse foi um momento crítico, de compreender o que estava acontecendo, quais eram esses medos, olhar de frente para cada um deles. É o medo do fracasso? É o medo de não conseguir? Ou é o medo de conseguir também? Porque conseguir, o sucesso, ele traz outras responsabilidades, ele te tira do seu lugar de conforto também. Verdade. Então, lidar com essa verdade inconveniente foi bastante crítico. Quando você estava falando aí que você usou o termo, eu tive um acidente doméstico, né? Tive um escorregão que poderia ter me tirado, né, da minha trajetória lá de alcançar o meu objetivo, que era o topo do Monte Everest. Eu fiz uma analogia aqui, gente. Você escalou o Monte Everest e eu fiz uma analogia que a nossa vida é uma grande montanha, né? E você falou também que você sobe, desce para dormir num ponto mais baixo, sobe de novo, desce para você ir se adaptando o seu corpo, né? Então, a nossa vida é uma grande montanha, é um grande Everest. E a vida cada vez mais é a busca pelo cume, pelo topo, pelo sucesso, pela liderança, né? Por vender mais, enfim, pela melhor lembrança, pela melhor colocação no mercado, dos profissionais. Fala para mim, você alcançou o cume do Everest, o topo do Everest, algo tão desejado por vários alpinistas que foram lá e não conseguiram chegar. Como que é o topo? Robertinho, eu acho que essa experiência, antes de tudo, ela ressignifica um pouco o que significa o sucesso. Ou seja, não é só aonde chegar e como chegar, mas é quem você quer ser para chegar, entendeu? Então, é acima de tudo um encontro muito forte com seus valores. Ou seja, não é um objetivo que está acima de qualquer coisa. Junto você carrega os seus valores, junto você carrega a questão da segurança muito forte, ninguém está lá para morrer, né? Então, tem uma trava de segurança muito forte que você carrega junto. E isso tudo, de alguma forma, ressignifica a questão de sucesso. Nós falamos quanta coisa pode dar errado no Everest, as questões que a gente não controla.
De maneira que quando a gente chega lá em cima, é muito mais um exercício de humildade do que de vaidade. Não é eu posso, eu consigo, eu faço, eu aconteço. Não é. Obrigado pela oportunidade. Então é muito mais um exercício de gratidão, né? E de humildade. E a outra coisa interessante que eu acho quando a gente traz essa correlação de cume, de sucesso, é que o cume de uma montanha, primeiro que não é o fim em si, é metade do caminho. Você tem uma montanha para descer depois. E o cume em si não é um lugar para você ficar. É um lugar para você chegar, contemplar e descer para a segurança dos acampamentos mais baixos. O cume é um lugar de morte. Você ficar 8.848 metros, você vai morrer. Você tem que descer depressa. Então, nessa analogia, a gente entende que, ok, descemos para a segurança, não celebra? Claro que celebra e tem que ser celebrado quando você estiver em segurança. E aí você pensa na sua próxima montanha, no seu próximo cume, no seu próximo objetivo. Ficar parado é um lugar de morte. Você tem que continuar, você tem que descer e planejar aí sim a próxima montanha. 60 dias de ação em campo, 2, 3 anos planejando para ir para lá. Quanto tempo você ficou lá em cima? 15 minutos. E para descer, quantos dias você levou? A descida é mais rápida, naturalmente, porque a gente não precisa aclimatar, ao contrário, né? Você está indo ao encontro do oxigênio, então a gente desce depressa. O ciclo do cume são 6 dias para subir e 2 dias para descer. Ah, muito bacana. Com tudo isso que aconteceu na sua vida, aos 48 anos que você alcançou o topo, né, o cume do Monte Everest, algumas coisas mudaram na sua vida, né? Uma delas foi convites para eventos, assim como teve aqui em Linhares há 2 semanas atrás. Você veio, né, você é presidente do Cicobi Espírito Santo, você também é diretor lá na ADEME, você veio fazer uma palestra aqui pela ADEME, né? Eu acredito que aumentou bastante os convites aí para você participar de evento. Como é que está essa relação, né, de participação de eventos aí pelo Brasil afora? Sim, eu gosto muito da educação corporativa. Então eu gosto de colocar chapéus, né? Eu tenho meu chapéu de empresário do meu negócio, eu tenho meu chapéu de professor, tenho o chapéu de palestrante, de presidente da ADEME. E nas palestras, via de regra, eu gosto de colocar todas essas experiências no liquidificador. Então eu trato da experiência, tendo a montanha por cenário, por analogia, mas eu sempre conecto com algum conteúdo acadêmico, teórico acadêmico das principais escolas de negócio do mundo e com a vida real, com o mundo corporativo, com os desafios da liderança, do exercício da liderança. E aí é claro que o Everest, ele é um carimbo, né, assim, forte, então é natural que aumentem aí os convites. Depois que eu voltei, eu fui convidado para ser professor convidado, né, da Fundação Dom Cabral, e eles me chamam muito para palestras para empresas, né, dentro dos programas de desenvolvimento de lideranças que eles fazem junto a essas empresas. Então, nesse sentido, aumentou bastante e é algo que eu gosto muito de fazer. Bacana, inclusive vou pedir a Alice para colocar o contato aqui lá do escritório do Juarez, para que você que queira contratá-lo para fazer uma palestra aí na sua empresa ou em algum evento, aqui uma excelente oportunidade aqui de ouvir, né, a história de conquistar o topo do mundo, né, que é o Monte Everest, eu vou chamar assim, né, que é o cume mais alto do mundo, não é isso? Maravilha. Juarez, estamos caminhando para o final do nosso programa. Nós temos um hábito aqui no programa de pedir uma mensagem de otimismo. Eu queria que você deixasse aqui a sua mensagem de otimismo para o capixaba. Então, tem uma frase do Amir Klink que eu gosto bastante, acho que se encaixa nessa nossa conversa, e ele diz o seguinte: uma hora é preciso parar de sonhar e partir. Então, eu acho que tem aquele momento onde a gente olha no espelho, onde a gente encara as nossas verdades, os nossos medos, e é importante que a gente, então, dê o primeiro passo. Muito bacana, Juarez. Agora é o seguinte, você já conquistou, alcançou
o topo da montanha mais alta do planeta, que é o Monte Everest. Me fala aí, quais são os próximos passos? O que está passando na sua cabeça agora? Quais são os próximos desafios aí? E Robertinho, tem um tanto de plano aí de montanha, desde do próximo sábado eu subi o Mestre Álvaro com os amigos aí debaixo de chuva, que tem previsão, até projetos que eu tenho com meus filhos também, a gente tem uns projetos de subir algumas montanhas aqui do Brasil. Agora, dentro do projeto maior, eu falei do projeto 7 cumes, eu estive nas 7 montanhas, mas fiz o cume de 6, porque o Monte Denali, no Alasca, que é a montanha mais alta da América do Norte, embora eu tivesse na época muito bem preparado, a gente não fez o cume por causa das condições climáticas, então eu tenho muita vontade também de voltar no Denali, porque é uma montanha linda e quem sabe para ter a chance aí de completar o projeto de 7 cumes. Bacana, então eu vou fazer um desafio para você aqui, um desafio linharense. Vou te convidar para você pedalar comigo. O entorno da Lagoa de Paranã são 110 quilômetros, o entorno da Lagoa de Paranã não se compara ao Everest, mas é o meu Everest, porque é muito desafiador pedalar 110 quilômetros. Juarez, muito obrigado pela sua entrevista, pelo seu tempo, pelo seu carisma, pela sua energia, né, pela sua motivação e que você transmite isso para as pessoas. Você é um cara motivador. E eu tenho certeza que você tem mudado aí o rumo, o planejamento de vida de muitas pessoas Brasil afora, onde você está passando. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado a todos que estão nos assistindo também. Perfeito. Você pode rever esse programa no nosso portal imobtv.com.br e você pode ouvir o áudio do nosso programa no nosso podcast. É só ir lá no Spotify ou no Deezer e procurar por Housecast. Tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau! Você assistiu Imob TV. Oferecimento Casa do Serralheiro e Imobiliária Conquista.